Oi, eu sou a Gabi do blog Mundo à Frente. E eu sou o Rafael. E hoje vamos falar sobre nosso primeiro carro como casal e também aqui na Suécia. Então a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência escolhendo o carro, como que a gente pesquisou, como foi a questão da compra, quanto que a gente pagou. E quem vai falar hoje mais é o Rafael. Então vocês vão ouvir muito mais a voz dele do que a minha hoje, o que é uma coisa bem, assim, que não acontece, né? É muito não usual. Pois. Então a gente tá com a colinha também no celular, de repente se ele olhar é pra ele lembrar um pouco. Mas é isso, vamos então a isso, Rafael. Bom, como a Gabi falou, essa é a primeira vez que nós temos um carro por nossa família, né, desde que a gente casou. Faz quase 10 anos que a gente casou e até então a gente não sentiu necessidade de ter um carro. A gente já chegamos a ter motos lá em João Pessoa, mas depois, tanto em Portugal quanto na Suécia até então, né, que já faz mais de 3 anos que nós estamos aqui, a gente nunca tinha pego nenhum carro. A forma de locomoção que a gente usava até então era bicicleta. Lá em Aveiro, né, quando a gente morava em Portugal e aqui também em Kalmar, a gente conseguia fazer tudo de bike, então era muito tranquilo. Só que agora vai ter um baby chegando aí a qualquer momento. E aí por conta disso, o Gabi já estava com dificuldade para se locomover, estava difícil de andar na bicicleta. E também é mais prático, né, já que vai ter uma criança pequena agora, qualquer emergência e, enfim, a gente achou que seria necessário então ter o carro. A gente começou a pensar em comprar o carro já quando descobri que estava grávida, mas mais seriamente em meados de março, não muito depois que isso, na verdade, com certeza em meados de março, porque começou a ficar difícil para mim andar de bicicleta à medida que minha barriga foi aumentando. Eu estava tendo dores e não estava conseguindo andar mais direito. Então eu comecei a insistir pro Rafael que a gente precisava ver essa questão do carro antes do bebê nascer, porque a gente estava pensando que seria só, assim, no 9º mês de gestação, agora a gente compra o carro. Não, comecei a sentir a necessidade antes. Então, começo de abril, com certeza, ele já estava começando a olhar mais seriamente nessa questão para comprar logo. Obviamente que agora que nós temos o carro também poderemos fazer outras coisas, né? Tipo, se a gente quer fazer um passeio, alguma viagem, a gente agora não depende mais de ter que alugar ou pedir emprestado, né? Começando então pela escolha do modelo, né? Como que a gente chegou no carro que nós compramos. Primeiramente, eu comecei olhando pelo Blocket e eu olhava realmente os carros no geral. O Blocket é um OLX daqui da Suécia. É tipo um Mercado Livre. É. E comecei procurando mais pela faixa de valor, né? Tipo, que tipo de carro que existe, de tantos mil a tantos mil coroas. E aí fui vendo e aos poucos a gente foi começando a entender o que a gente queria, né? Tipo, gostei desse carro, quero que o carro tenha isso. E começamos a adicionar, digamos assim, alguns aspectos. Bom, e após ver esses detalhes, a conclusão que a gente chegou é que vamos ter um bebê, vai ter carrinho, a gente vai precisar então do porta-mala que seja, de certo modo, espaçoso, que seja fácil colocar o carro, né, o carrinho de bebê. E aí a gente optou então pelo estilo que aqui na Suécia eles chamam de Kombi, que no Brasil eu acho que é perua, que a gente chama, né? E em Portugal é a carrinha, que são esses carros tipo estendido, né? É uma coisa bem comum aqui na Suécia. É muito, muito, muito comum encontrar esse tipo de carro aqui, bem mais do que sedã, bem mais do que hatch, é encontrar carro Kombi, que é o que a gente chama de carro de família, porque tem esse espaço atrás. O mais comum aqui, é super fácil ver esse tipo de carro aqui. E outros detalhes, a gente achou interessante a questão do híbrido. Então esse carro que a gente optou, ele é a gasolina e tem um pequeno motor elétrico também. E eu sou do tipo que o que me chama mais atenção no carro é a parte estética, a tecnologia que ele tem, mais o visual. Não me importo muito com se o carro é realmente potente ou essas outras coisas. Eu acho legal ver o carro e ver que ele é bonito e, obviamente, sendo funcional, para mim é o que mais importa. Por conta da tecnologia que eu queria que o carro tivesse, a gente também resumiu os modelos que queríamos
até o ano 2018, chegamos a ver até 2017 para cima. Tendo esse tipo de carro em mente, a gente visitou algumas concessionárias e fizemos alguns test drives. E um detalhe é que uma das coisas que eu queria no carro é que a tela fosse consideravelmente grande, né? Aquela tela que fica no centro, e que ela fosse nessa parte aqui do meio do carro. Embutido, no caso. Embutido, não tipo na parte de cima. Porque, sei lá, eu simplesmente achava que ia ser mais interessante. Mas aí teve um carro que a gente testou, que eu acho que foi até o Audi, era um A4, eu acho. E depois que eu fiz o test drive com o carro, eu vi que, tipo, besteira, eu tá desconsiderando outros carros que tem a tela, tipo, mais na parte de cima. Abriu o horizonte para outros modelos, que no caso era o Corolla. O Corolla ele não tinha a tela embutida no meio do carro. Daí a gente chegou na decisão de que o que a gente mais estava querendo seria o Corolla. A vantagem do Corolla é que ele é híbrido, então outros como tipo o Audi, que na verdade nem era tão acessível, já era só diesel, e só por ser diesel algumas taxas do carro já são mais caras. E eu estava interessado em ter um carro que não fosse só, por exemplo, diesel ou só gasolina, já pensando que tipo aqui eles vão querer dificultar algumas coisas, e o carro que a gente estava pensando em ter, que a gente comprou, não é para tipo trocar daqui poucos anos, a gente quer ter realmente para bastante tempo. E enfim, olhando lá no Blocket, aí já focado na questão do Corolla, eu estava pesquisando Auris e Corolla. E também um detalhe é porque eles estão ou estavam com uma promoção de 10 anos de garantia para os carros deles. A Toyota concessionária, né? A Toyota concessionária. Então, se fosse comprar particular ou numa loja qualquer que não fosse tipo um Toyota Center, aí já não tinha essa promoção. Bom, aí eu finalmente encontrei uma oferta interessante, e então com isso a gente vai chegar já na parte de financiamento, de como funciona a compra de carro aqui na Suécia. No caso, eu vi um anúncio no Blocket era de uma empresa lá de Estocolmo, da região de Estocolmo, que era Toyota Center. Eu peguei, liguei para eles e falei que estava interessado, né? Expliquei qual era a situação, que eu não morava lá, e eu consegui então fazer uma videochamada com o vendedor, e ele tentou passar os detalhes do carro, porque, né, não ia ver o carro até chegar lá, né? E se eu fosse para lá, era para já ir com o negócio fechado. E tentou realmente passar, tipo, se tinha algum arranhão, se tinha alguma coisa no carro que eu poderia chegar lá e ficar tipo, poxa, o que é isso aqui, sabe? E aí esse carro ele tava custando 214.900, 215 mil coroas. E eu pedi um desconto e eles conseguiram baixar 10 mil. Então eu diria que muito provavelmente quando for comprar um carro que não seja novo, tu vai conseguir um desconto ali da concessionária, de quem tá querendo vender. Então no meu caso foram 10 mil, ou seja, o carro ficou aí praticamente 205 mil. O que a gente pesquisava na época era algo em torno de 150 a 200 mil. Então assim, estava um pouquinho acima do valor que a gente queria, mas valia a pena. E por que valia a pena? Ele tinha alguns detalhes que eu não estava encontrando em outros carros, outros Corolla, né? Por exemplo, esse carro que a gente pegou, ele tem um painel digital, e os outros, ele tinha só uma telinha minúscula. Nas imagens vai dar pra ver melhor o que eu tô falando. Ele tem um pacote, assim, digamos que tem 3 modelos, né, do Corolla. E aí tipo tinha um inicial que normalmente eles estavam à venda por tipo 219 mil coroas. Era tipo meio que seco o carro, né, sem outros detalhes que eu queria. E esse estava um pouco mais barato e já incluía as coisas que eu queria. Além desse desconto que eu mencionei, tem também aquela questão da garantia estendida de 10 anos. Isso, na verdade, é para carros de 2 anos ou mais. E como esse carro estava prestes a fazer 2 anos, eles até falaram que tipo, não era possível, que tinha garantia ainda de carro novo. Enfim, deram uma história lá e falaram que não era possível, mas aí eu insisti, tentei negociar isso com eles, e eles acabaram
conseguindo incluir então essa garantia dos 10 anos. Então mostra que, tipo, apesar de ser Suécia, pelo menos assim, para coisas usadas, tu consegue realmente negociar, consegue algo em troca, né, já que tu tá comprando o carro. Então, além do desconto, foram a garantia dos 10 anos, que a princípio não estaria inclusa. Os pontos negativos do carro são a quilometragem, que ele já está consideravelmente alta, mas não muito alta se tu pensar aqui como a Suécia funciona. Ele estava com 89 mil quilômetros, sendo que alguns outros modelos que eu vi, eles estavam com 5 mil, 10 mil. Mas, de forma geral, os carros aqui na Suécia são muito rodados. Então, não é, tipo, nenhum absurdo encontrar um carro com essa quilometragem. Inclusive, a gente chegou a ver carros de mais ou menos o mesmo ano que tava, tipo, com 100 e poucos mil rodados. Então, se tu estiver pesquisando carros aqui na Suécia, tu vai ver muito carro com 100 e poucos, 200 e poucos mil rodados. Um outro detalhe também são pequenas marcas que existem pelo carro. O pessoal aqui também parece que é meio desleixado para carro, enquanto no Brasil a gente cuida muito, né? Tem tipo todo um carinho com o carro, na maioria das vezes, eu acho. Aqui parece que o povo tá nem aí. Então, se arranhou, se sujou, eles não dão muita bola. Mas de forma geral, o carro valia muito a pena. Então, como foi comprado de uma Toyota Center, tem essa garantia dos 10 anos, eu acho que valeu a pena e comprei sem medo. Então eu achei esse carro lá na região de Estocolmo, fiz a videochamada com o vendedor, então ele mostrou tudo certinho, gostei do carro, a gente chegou no acordo do valor, do que queria incluir no carro, por exemplo, pneu de inverno, já estava incluso. Ele mandou um e-mail, eu precisava só mandar um ok por e-mail, e aí o carro então ficaria reservado para mim. Comprei então as passagens de trem e junto com o Gabi a gente foi para lá. Viajamos até Estocolmo, a gente está numa cidade chamada Sundbyberg, que é perto de Estocolmo. Estamos aqui esperando a carona do vendedor da concessionária, que vai levar a gente para a concessionária, que é aqui perto, e lá a gente vai pegar nosso carro. O cara tava vendendo o carro, eu pedi para ele vir me buscar, porque, né? Na estação do trem. Ele tá ganhando, mínimo. Pô. Então, quer vender, faz valer, né? Então, a gente estando lá, a gente só precisou fazer o pagamento da entrada, que no caso é mínimo de 20%. Então, vamos arredondar valor, né? Se fosse 200 mil o carro, a entrada seria 40 mil. Nesse caso, a gente deu 30%, então foi 60 mil, porque ele falou que seria mais fácil para ter a aprovação do financiamento. E isso porque, talvez até neste momento ainda não esteja atualizado a minha situação no Skatteverket, que é tipo Receita Federal, por conta do que eu comecei a trabalhar em 2019, mas aí só foi o final de 2019, então tem um valor bem baixo declarado lá na Receita Federal. E o de 2020 está sendo declarado agora que está entrando para o sistema, que eu trabalhei todo um ano, que eu recebi já um valor, esses detalhes. Então, basicamente, o financiamento do carro foi feito com base no meu salário, no meu trabalho, né? Porque o Rafael teria ganho muito pouco em 2019 e nada em 2020, porque não tinha como saber quanto ele ganhou em 2020 ainda. E aí, primeiras impressões? Tá meio assim porque tem arranhados que não sabia, né? Assim, era meio que esperado e acho que vale a pena, de qualquer modo. Mas, do jeito que eu sou, né? Ter tudo ter o mais certinho possível. Mas é usado, então é difícil. Isso quer dizer, pra ser mais certinho possível tem que ser novinho. Aí não ia poder ter arranhão nenhum. Esse carro tá consideravelmente andado já, né? Dado então a entrada de 30%, sendo que o mínimo seria 20%, ficou ainda 40% de dívida, que eles chamam aqui de restskuld. Vou colocar escrito na tela. Sobrou quanto? Desses 40% era tipo uns 80 mil, 80 e pouquinho. E aí o restante
é o que foi realmente financiado, e foram financiados em 36 vezes. Então ficou 36 vezes de 2.204 coroas por mês, e aí mais os 60 mil que eu tinha dado de entrada. Um detalhe, a gente pagou os 60 mil de entrada na forma de Swish. Hoje no Brasil tem o Pix, então é como se fosse um Pix. Manda ali na hora pelo aplicativo mesmo, e aí eles já recebem, pronto, em segundos tu fez a tua transferência e eles já confirmam que receberam o valor. Muito tranquilo isso. A assinatura do contrato da compra do carro foi bem digital, na verdade, né? A assinatura também foi pelo Bank ID. Gabi, inclusive, já falou sobre isso no Instagram. É uma forma de identificação digital que você pode usar para diversas coisas oficiais do governo e até contrato de compra e venda de negócios, como, por exemplo, o carro. Bom, e depois desses 36 meses, pagando as parcelas, fica então ainda 40%, que é aquilo que eu havia comentado do Restskuld. Não sei se é assim que fala certinho, mas enfim. Então, tu decide se, né, quando chegar a hora lá, se tu vai querer financiar novamente, se tu quer botar, eu quero em mais 36 vezes pagar esse restante, ou se aquele valor que tu já pagou, tu simplesmente quer usar como se fosse a entrada para trocar o teu carro por um carro mais novo. É uma coisa que muitos suecos fazem aqui, na verdade. Eles costumam trocar o carro de 3 em 3 anos. Porque eles financiam em 36 meses e aí quando chega aos 3 anos eles trocam. Talvez isso seja parte do motivo deles não serem tão cuidadosos com os carros deles. Porque eles, daqui a pouco eu vou trocar mesmo, então... No nosso caso, a gente comprou esse carro já pensando em ficar com ele por um bom tempo. Então eu não pretendo trocar ele em 3 ou nem em 6 anos. Se der para ficar os 10 anos, eu gostaria de ficar com ele, porque eu já acho ele bem moderno, é espaçoso. Então, e como tem essa garantia estendida dos 10 anos, eu fiquei bem mais tranquilo, né, de ter esse carro assim. Apesar de que é um Toyota, e Toyota por si só já é conhecido por ser um carro bem bom, né, e que não é de dar problema e tal. Acabamos de sair da concessionária, estamos já meio aprendidos, assim, já aprendemos o básico do carro. Muita coisa a gente vai aprender com o tempo também, mas o vendedor deu bastante explicações, né? Mostrou bastante coisas pra gente, e agora a gente já tem o nosso carrinho. É o nosso carro agora, nosso Blackbird terceiro é o nome desse carro, porque já teve 2 Blackbirds antes. Muito feliz. Além disso, tem também o seguro. O seguro é obrigatório aqui. E eles têm, se eu não me engano, 3 tipos. Tem tipo um seguro bem básico, tem um seguro normal e o seguro total. A gente optou pelo seguro total porque ele cobre também vandalizações ou alguma coisa que possa acontecer enquanto o carro está na rua. O seguro ele é bem carinho, eu não acho nada barato. E nas pesquisas que a gente fez, os seguros completos eles estavam na faixa de 700, 800 coroas por mês. E nesse caso com a Toyota, a gente pegou por 449. Até depois de um mês, eu acho, talvez, a gente chegou a receber uma carta aqui com uma oferta de uma outra seguradora. E aí eles estavam fazendo o preço bem melhor até, eu fiquei surpreso. Eu não lembro se era 200 e pouco ou 300 e poucas coroas por mês, mas só pelo primeiro ano. Depois eu acho que ficava ou igual o da Toyota ou até mais caro. Outro detalhe nessa questão do financiamento. Pelo contrato em si, foram cobrados 595 coroas. Não sei se no Brasil a gente tem isso, mas é uma coisa que a gente já tinha visto em Portugal, que a gente chegou a fazer um empréstimo lá uma vez, e tinha uma taxa que era só por você estar fazendo aquele contrato, estar fazendo aquele financiamento. Enfim, aí aqui também tem isso, né? Então 595 coroas para isso, mais 25 coroas pela primeira fatura, que é tipo o serviço de postagem por receber em carta. Bom, em resumo, o carro então eram 204.900 coroas do carro em si, e eu pedi também mais o kit de celular, que é tipo o Car
Apple CarPlay. Apple CarPlay, Android Play, alguma coisa assim. E isso custou mais 1.300 coroas, então 206.200 coroas foi o valor total do carro. Mas basicamente é isso, 36 vezes de 2.204 coroas, mais 449 coroas por mês referentes ao seguro. Esse vai ser a nossa despesa mensal, fora a gasolina, obviamente. E tem também algo que a gente poderia ter incluído no financiamento, mas que não foi negócio pra gente, porque são os serviços, né, as manutenções anuais. Porque como a gente não comprou o carro aqui em Kalmar, não faria sentido a gente incluir a manutenção lá com o pessoal da região de Estocolmo, né? Não ia para lá só para fazer as revisões e depois ter que voltar para cá, ia ser prejuízo. Então isso a gente vai estar resolvendo com o pessoal da Toyota Center aqui de Kalmar, e o valor fica entre 250 e 300 coroas por mês. Isso inclui então 3 manutenções, porque no caso da Toyota são anuais as manutenções, enquanto nas outras marcas, pelo menos a maioria do que eu vi, é a cada 2 anos. Só que como os valores também são diferentes, né, de marca, das outras marcas para a Toyota, meio que dá no mesmo. E bom, embora a gente esteja mostrando aqui algumas imagens do carro e falando um pouco dele, esse vídeo não é um review de um Corolla, não faria muito sentido aqui para o nosso canal, mas basicamente a gente pode dizer que aqui é um Corolla 2009. 2019, atualmente com 90 mil rodados, híbrido, e ele tem feito, eu diria que uma média de 23 km por litro. E aí tem o painel digital, tem o Technic Package, então ele tem os vidros de trás escurecidos, tem os sensores na frente, atrás, nas laterais. Então, por exemplo, se tu tá dando ré em um estacionamento, tá no mercado e tu não consegue ver se tem gente vindo ou não, porque só tem outros carros do teu lado, esses sensores ajudam, eles toca meio que um bip aqui para te avisar, para te alertar. Tem o porta-malas que é automático, muita coisa. Eu diria que já é comum dos carros novos, né? Os carros de hoje, de 2019, já independente talvez do modelo, sempre vai ter essa opção já. E o legal desse aqui é que ele tem até aquecimento no volante. Então, para quem não sabe ou quem não lembra, aqui fica bem frio, né, no inverno. Então é um negócio bem interessante, né? Fica com a mão aqui quentinha no volante. Tem aquecimento nos assentos, mas isso é algo bem comum aqui pela Escandinávia, pelo menos. Então, mesmo carro mais velho, já a questão do assento não é muita novidade. É uma necessidade. O carro em si é bem legal, tem várias funcionalidades aqui que facilitam o manuseio do carro. Tem até assistente de estacionamento, que eu nem cheguei a usar ainda, mas enfim, tem detalhes aqui que a gente nem usou, mas sabemos que tem. E bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não foi o vídeo focado no financiamento em si, mas passamos por isso. E não tem muito segredo, né? Como viram, eu falei disso rapidamente, porque realmente foi um negócio simples e fácil de fazer. Eu acho que a maior dificuldade para uma pessoa que recém chega aqui é o financiamento em si, porque eles precisam de informações financeiras do ano anterior para poder conseguir o financiamento. Então, sorte a nossa que a gente conseguiu já do meu trabalho. Eu acho que um recém-chegado aqui vai precisar ir para um carro bem mais barato, que ele possa pagar à vista. Um carro muito mais antigo, assim, porque para conseguir um carro mais novo vai ter que ter o financiamento que tem que comprovar o dinheiro. Carro novo, obviamente vai ser mais caro, mas tem muito carro também que com 60 mil, que foi o valor que a gente deu de entrada, tu já conseguiria comprar aí, sei lá, ano 2010, 2013, dependendo do carro, claro, mas já sendo um carro legal, sabe? Uhum. Então, realmente, para quem acabou de chegar, provavelmente teria que ir com algo à vista. Mas para quem já está aqui há um tempo suficiente para já ter feito a declaração dos rendimentos do ano anterior, e isso já está atualizado em sistema, que acontece mais ou menos agora pelo meio do ano. Em julho. Aí, né, essa pessoa já deve conseguir o financiamento sem grandes problemas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente não comentou aqui, só deixar nos comentários.
Acho que é isso, a gente tá bem satisfeito com o carro, né? Gostamos bastante dele e esperamos que ele nos sirva bem por todos esses anos que vai ficar com a gente. Já já o bebezinho chega e a gente vai experimentar ter o carro com o bebezinho aqui dentro. A gente se vê na próxima, então, beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau.